Olá pessoal do Pontos de Encontro Jandiras. Vou fazer um vídeo para explicar um pouco sobre os últimos pontos que fizemos, tá bom? A pedidos. Então nós vamos aqui praticar um pouquinho a família dos nós. No nosso último encontro nós fizemos esse ponto crespo, que é um ponto peruano, que é esse aqui, tá bom? Mas nós vamos voltar um pouquinho, vamos lá pro nó francês. Então vamos lá. Com a minha agulha, vou por baixo, do avesso pro direito, enfiar minha agulha aqui e vou puxar devagarinho até travar. Com a minha mão esquerda, eu vou segurar o fio que vem do tecido e com a minha agulha eu vou dar uma laçada, dando a volta na agulha. Com essa mão esquerda aqui, eu mantenho a tração do fio. Levo o fio aqui, ó, bem pertinho da onde eu comecei. E com a minha mão esquerda, ó, eu puxo e escorrego esse fio próximo do tecido. Daqui, ó, com a minha mão esquerda, eu seguro o fio e o bastidor. E aí, eu vou lá por baixo, ó, por baixo aqui do meu bastidor e puxo a minha agulha. Puxo devagar, assiste o fio entrando no tecido. E aqui a gente tem o nó francês. O nó chinês, ele tem a mesma mecânica. Eu entro do avesso pro direito, vou puxar. Tem algumas formas de fazer. Eu ensinei para vocês essa mecânica aqui, ó. Vou pegar o fio que vem lá do tecido, da mesma forma que eu fiz com o nó francês, vou dar uma laçada, tá? Posso dar até mais de uma, quantas eu quiser. Vou entrar aqui, bem pertinho da onde eu saí, ó, bem parecido com o nó francês, mas eu não traciono o fio, como eu fiz no nó francês. E aí, eu puxo lá do avesso, ó, minha mão aqui do avesso, puxando a agulha. E aí, eu deixo ele um nó mais descabelado, ó, mais folgadinho, tá vendo? Posso até segurar um pouquinho a abinha dele, ó, e puxar lá no final. Ele fica uma orelhinha. Nó chinês. Tá bom? Nós vamos fazer agora o nó germânico, que é esse aqui, ó. Que parece um 8 deitado, um infinito. Você pode fazer ele mais esticadinho assim, ou assim, mais apertadinho. A mecânica é a mesma do nó francês. Eu vou vir lá debaixo do meu tecido, entrar com a minha agulha, puxo até travar. Sugiro não fazer, por enquanto, com a linha dupla, porque acaba dificultando um pouquinho de entender a mecânica do nó. Com minha mão esquerda, ó, vou pegar a linha que tá vindo do tecido, deixa a sua linha por baixo, tá, ó, pra baixo, próximo ao seu corpo. Com a agulha, eu vou fazer a mesma mecânica do nó francês, como se eu estivesse fazendo o nó francês. Dou uma laçadinha, venho aqui do ladinho, da onde eu saí com a minha agulha, só que eu vou dar uma beliscadinha no tecido, ó, dessa forma. Pego a linha, que eu acabei de dar a laçada, puxo ela e deixo deslizar esse nó pertinho do tecido. Daí, para completar esse nó, eu vou cruzar a minha agulha e vou passar por trás dela, fazendo esse desenho aqui.
Então, percebe que a linha atravessou por cima da agulha e deu a volta por trás, formando um X. E aí, eu só puxo devagar a agulha, assisto o fio entrando, e aí vai fazer esse desenho aqui. Para travar esse nó, trocar de mão aqui a minha agulha, percebe, ó, que a laçada ficou solta aqui, né? Essa laçadinha aqui, ó, certo? Para travar, eu vou picar do lado de fora dela, ó. Do lado de fora dessa laçada, vou lá embaixo do meu bastidor e puxo devagarinho. Com a minha mão, eu seguro o bastidor na mesa e venho deslizando até travar. E aí, aqui, eu tenho esse ponto germânico. Agora, nós vamos lá pro nó palestrino, que nós fizemos lá no ano passado, né? Que é esse aqui, ó. Para me ajudar, eu fiz uma linha com a minha canetinha térmica, com um lápis, e nós vamos fazer assim. Deixa o bastidor apoiado na mesa e não fica girando ele para não dificultar o seu raciocínio e também o entendimento, né, do desenho e da mecânica do ponto. Com a minha agulha, vou lá do lado avesso, vou sair, ó, bem aqui na linha onde eu acabei de desenhar. Deixa esse fio para baixo, tá? E aí, eu vou picar perpendicularmente a essa linha que eu desenhei, ó. Desse jeitinho. Apoia o bastidor na mesa, puxa a sua agulha devagarinho e aí vai formar esse desenho. Daí, venho com a agulha aqui por baixo, apoio o bastidor na mesa, seguro com a minha mão e puxo devagarinho. Perceba que formou um Y, ó. Tem uma pontada aqui e tem uma pontada aqui, ó. Agora que vem o pulo do gato. Eu venho, ó, jogando esse fio pro lado direito, formando um anelzinho aqui, ó. E aí, com a minha agulha, eu gosto até de trocar de mão. Coloco na mão esquerda, mas não precisa se você tiver dificuldade, ó. Eu atravesso bem entre as duas pontadas, ó. Entre essa aqui e essa aqui, que tá por baixo, tá? Entre esses dois espaços aqui. E esse fio aqui, ele vai por trás da agulha, ó. Desse jeitinho. Daí, segura o bastidor na mesa e vem puxando devagarinho. Eu puxo, ó, na direção da esquerda para a direita, tá? Aqui. E aí, ó, formou o nosso primeiro ponto palestrino. Esse ponto, ele fica mais simpático, sem puxar demais, tá? Vou puxar pra vocês verem como fica, ó. Se eu puxo muito, ele fica meio apertado. Se você gostar, tudo bem, mas normalmente a gente vai deixando ele mais soltinho. Para travar esse nó, do mesmo jeito que o nó germânico, eu preciso dar uma pontada
aqui no tecido, né, pulando a última laçada para fechar esse nó. Então, espetei minha agulha, vou lá do avesso e puxo devagarinho. E aí, ó, fiz o nó palestrino novamente. Esse aqui eu posso fazer nós isolados, ó, como esse aqui que eu fiz. Esse aqui é um ponto. Agora, para eu dar continuidade, por exemplo, aqui, ó, eu vou ensinar como a gente faz para fazer sequências de nós palestrinos, tá? Então, vamos de novo, ó. Pego a minha linha guia, vou lá debaixo do tecido, dou uma pontada, puxo para cima, apoio meu bastidor na mesa, puxo para baixo esse fio, ó, põe perto do meu corpo e vou dar uma pontada perpendicular a essa linha que eu acabei de fazer. Vou lá, puxo a minha agulha com calma e aqui eu tenho a primeira pontada. Vamos para a segunda pontada. Venho de baixo para cima, atravesso a minha agulha, ó, percebe que a linha tá desse lado, do lado direito, tá? Segura o bastidor na mesa, enfia a sua agulha e vem puxando devagarinho, ó. Aqui eu formei o nosso Y. Agora, vou fazer o desenho do palestrino, ó. Passo o fio pro meu lado direito, vou enfiar a minha agulha bem aqui entre esses dois espaços, entre a primeira pontada aqui e a segunda pontada, bem entre esses dois aqui. Passo o meu fio por baixo dessa agulha e puxei. Aqui eu vou deixar mais soltinho, ó. Eu gosto que ele fica parecendo uma rosinha, ó. Para fazer sequencial, eu não fecho o ponto. Eu daqui já venho picando na perpendicular, ó. Piquei na perpendicular, puxei, daí passo por aqui, de baixo para cima, segura o seu bastidor, fiz o Ezinho, passo a linha pro lado direito, passo aqui a minha agulha entre as duas perninhas, passo essa linha por trás da agulha e puxo devagarinho, ó. E aqui eu vou dando sequência para esse nozinho palestrino. Tá bom? Quer fechar? Dou aquela picadinha no tecido e vou lá para baixo. Para fechar o ponto. Tá bom? Esse é o nó palestrino. Continuando, agora nós vamos fazer o nó crespo ou nó do bordado peruano, que é muito usado para fazer esses preenchimentos. E aí você pode fazer pontadas grandes, pontadas menores, ele fica bem crespinho mesmo. Olha aqui, ó, como ele fica bem bonitinho, né? Com bastante textura. Pra gente treinar, nós vamos fazer 2 linhas paralelas. Vou fazer aqui. Então, 2 linhas paralelas. Esse espaço aqui entre as 2 linhas é que vai determinar o tamanho do ponto. Você pode fazer linhas paralelas mais espaçadas para pontos mais esticados, como eu fiz aqui, ó.
ou linhas paralelas mais apertadinhas, mais próximas para pontinhos menores, ó. E aí fica desse jeitinho aqui, tá bom? Experimente de várias formas para você sentir o efeito do ponto. A mecânica desse ponto é assim. Para fazer esse ponto, você vai colocar essas duas linhas em pé, na vertical, tá bom? Você vai sair com a sua agulha bem aqui nessa primeira linha, do lado esquerdo. Então, vem de baixo para cima, espetou, sempre apoia na mesa o seu bastidor e puxa a linha até travar, ó. Daí, esse ponto é muito parecido com o nó germânico, só tem uma diferença, ó. Eu vou vir aqui nesse cantinho. Primeiro dou uma laçada, como se eu fosse fazer o nó francês. Só que eu venho aqui, ó, nesse cantinho e saio aqui na diagonal, ó. Com a minha mão esquerda, ó, eu puxo o fio para o nó escorregar pertinho do tecido. Olha aqui, ó, eu aperto a minha agulha, ó, ela levanta a pontinha dela. E agora, se eu fosse fazer o nó germânico, eu cruzaria a minha agulha, né? No nó crespo, eu não cruzo a agulha, eu venho por baixo, ó, de baixo para cima. E aí eu dou a volta, ó, joga a linha para o seu outro lado. Então, vai ficar dessa forma. Tá? A mecânica do nó francês no começo, pica o tecido e aí laço de baixo para cima. Vou puxando devagarinho, segura o seu bastidor e vem puxando devagar a linha. Para não dar o nó. E aí, vai ficar desse jeitinho o primeiro ponto. Vou continuar. Vou trocar minha agulha de mão, deixa a sua linha para baixo, próximo ao seu corpo. Com a mão esquerda você segura o fio. E, de novo, mecânica do nó francês. Laçada. Vem, ó, bem pertinho aqui do último ponto. Vou picar na linha do lado direito e saio pertinho do último ponto na segunda linha. Bem aqui, ó. Com a minha mão esquerda, puxo o fio para deslizar o nozinho perto do tecido. E vou dar, ó, uma laçada, ó, vou apertar minha agulha aqui, apertei minha agulha, levantei a pontinha, passo por baixo dela, ó. Daqui, eu levo o meu fio pro outro lado, ó, puxa todo o fio pro lado direito, para você não se enroscar. Segura o bastidor e aí puxa devagarinho a linha. Vai assistindo a linha para ela não embolar. Às vezes ela tá com vontade de embolar, se você puxa rápido, ela vai enroscar. Aqui, assim como o palestrino, eu deixo meio frouxinho mesmo, tá? Eu não puxo demais, não esgana o ponto, tá? E aí vai ficando assim, ó. Tá? Continuando. Vou fazer mais algumas vezes. Vou trocar aqui a agulha de mão para minha mão direita, põe o fio para baixo, não deixa o fio para cima, põe o fio para baixo, perto do seu corpo. Mão esquerda segura o fio, mão direita dá uma laçadinha. Daqui, venho lá na linha do lado direito, pertinho do último ponto, pico o tecido e saio na linha do lado esquerdo. Pego o fio, ó, deslizo aqui, ó, o nó pertinho do tecido,
Bastidor na mesa, ó. Levanta a bundinha da sua agulha, ou melhor, aperta a bundinha da sua agulha para ela levantar a pontinha. Vou passar por baixo, de novo, ó, de baixo para cima, na agulha. E aí vem, ó, passando o fio pro meu lado direito. Seguro o bastidor, pego a pontinha e venho puxando devagar a linha. Não esgana o ponto. Aqui, ó, eu tô puxando nessa direção, né, da direita para a esquerda. Não puxa para cima, tá? Puxa na direção da esquerda, da direita para a esquerda. E vou fazer aqui o último. Troquei a minha agulha. Esse ponto, percebam que ele é um pouquinho mais elaborado, porque eu tô trocando a agulha de mão, né? Tô trocando de lado. Deixo o fio para baixo, com a minha mão esquerda seguro a linha. Com a mão direita dou uma laçada. Venho aqui na linha, nessa linha aqui do lado direito, pertinho do último ponto, dou uma beliscada no tecido e saio na linha do lado esquerdo, ó. Com a minha mão esquerda, vou puxar a linha até ajustar o nozinho, né? O ponto lá no tecido. Com a minha mão direita, ó, eu aperto o bumbum da agulha e a pontinha dela levanta. Com a minha mão esquerda, passo por baixo dela, ó. Posso soltar, seguro o seu bastidor aqui e passo o fio pro lado direito, ó. Todo o fio pro lado direito. Tá? Mão segurando o bastidor na mesa, puxo a agulha e devagarinho vai assistindo o fio entrar, viu que vai dar um nozinho, ajeita, abre a linha e vem puxando devagarinho, ó. Tá? Quero fechar a mesma coisa do nó germânico, mesma coisa do palestrino. Tá vendo que a última laçada aqui, ó, tá vendo aqui que ela tá soltinha? Então, eu vou picar com a minha agulha por fora da laçada, ó. Bem aqui, ó, do ladinho dela, tá vendo aqui? Vou trocar de mão pra não fazer sombra. Tá vendo aqui essa laçadinha aqui, ó? Essa laçadinha. A agulha vai por fora dela. Vai lá pra baixo. E aí, a mão por baixo, ó. Minha mão tá aqui embaixo, ó. Tá embaixo do tecido. Puxa a agulha. Puxei a agulha, já volto o bastidor na mesa e vem deslizando até o nó fechar, ó. E aí fica assim. Tá bom? Esses foram os últimos pontos que nós fizemos, tá bom? Sugiro vocês fazerem aquele processo de criação que a gente gosta de fazer, o aquecimento das agulhas, faz um monte de nó francês, depois faz um monte de nó chinês, depois faz um monte de nó germânico, depois faz um monte de palestrino, e aí vem para esse aqui, que é o último, que a gente vai fazer algo um pouco mais elaborado, tá bom? E é isso. Obrigada por hoje. Até próximo encontro.